primeiros encontros. A maioria sonha com algo mágico e especial, mas a verdade é que eles podem dar muito errado. Uma conversa estranha, um silêncio desconfortável, mentiras mal contadas, ou até algo muito pior. Nunca se sabe o que realmente está por trás daquele sorriso. Relato 1. Conheci um cara pelo Vaplog, um tipo de sala de bate-papo pelo celular que era como a gente paquerava antigamente. O cara, nas conversas, era perfeito e ainda por cima morava no mesmo bairro que eu. Nós marcamos de nos encontrar várias vezes, mas nunca dava certo. Eu trabalhava revezando horário com meu irmão. Sempre que ele marcava, era no horário que eu não podia. Passamos um tempão nessa até que, num feriado, marcamos num evento que aconteceu numa praça próxima de casa. Combinamos de ir de camisa amarela para nos destacarmos da multidão. Lá chegando, a única pessoa de camisa amarela, além de mim, era o meu irmão. Relato 2. Pelo WhatsApp e Facebook, o cara parecia ser uma pessoa normal e aceitei sair com ele porque ele era bem amigo de uma colega minha de faculdade. Só que conversando pessoalmente, ele ficava perguntando se eu já tive DST, se eu não me envergonhava de ficar fazendo sexo sem laço amoroso, pois ele insistia e falava o tempo todo que era um cara conservador, que só faria sexo com penetração depois do casamento. Aí ele ainda explicou que já tinha feito oral em algumas meninas. Eu fiquei olhando para ele querendo literalmente morrer. Inventei que meus pais estavam precisando de mim e fui para uma festa. Depois dessa, não pretendo sair com ninguém sem antes conhecer a pessoa direito. Relato 3. Eu fiquei conversando com um carinha lindo pelo Facebook durante um tempo e finalmente marcamos de ir num barzinho. Chegando lá, ele me apresentou aos pais dele. Ele levou os pais para um encontro. Beleza, deixamos os dois na mesa e fomos para perto do palco. Eis que percebo que meus dois últimos namorados estavam no bar também. Nessa hora eu já estava pensando em sair correndo. Até que um deles, completamente bêbado, decide vir chorando pro meu lado pedindo para voltar. Eu me saí. Avisei ao cara que ia embora e ele se ofereceu para me levar até em casa. O que eu não sabia é que quem iria me levar era o pai e a mãe dele, num Monza que fazia mais barulho que uma britadeira. O carro ainda quebrou na metade do caminho e eu tive que ajudar a empurrar aquela merda. Cheguei em casa suada, cansada, humilhada e com o salto quebrado. Relato 4. Uma vez um cara me chamou para ir na casa dele ver filme. Até aí tudo certo, mas quando cheguei lá, a pia estava transbordando de louça e o traste teve a coragem de me pedir para dar uma lavada enquanto tomava um banho. Eu não disse nada e ele foi pro banheiro. Ficou mais de 20 minutos lá. Quando eu encostei a orelha na porta, eu só escutava o barulho dele mexendo no celular e a água caindo. Achei um absurdo e decidi olhar a geladeira dele. Peguei uma cartela de chandelle e uma colher e fui embora. Quando estava no Uber, tirei uma foto comendo chandelle e enviei para ele. Disse que era para ele ter cuidado da próxima vez que decidisse sacanear alguém. Eu não lavo louça nem em casa, imagina na casa do cara. Aqui no Pesadelos da Meia-Noite, cada história é um portal para onde a lógica nem sempre entra. Relato 5. Uma vez fui num bar com um menino que estava ficando faz tempo. Depois de algumas cervejas, ele começa a me falar que tem um ótimo relacionamento com a avó dele e que ela, inclusive, gostou muito de mim. Eu fiquei confusa ali mesmo porque não conhecia ela. Aí conversa vai, conversa vem. E ele solta que a avó dele está morta faz 3 anos. Fiquei chocada, claro, e perguntei se ele via muita gente morta. Ele disse que sim, que conversava com ele e que estava cheio de espíritos naquele bar. Era um bar escuro, com velas, que era para ser algo super romântico, mas naquele momento se tornou totalmente macabro.
Cheguei em casa e mal consegui dormir à noite. Relato 6. Nos conhecemos pelo Tinder. Depois de quase um mês de conversa, saímos. Ele passou para me pegar em casa e parou o carro para a gente conversar. Conversa vai, conversa vem. Ele achou alguma coisa que eu falei super profunda e disse: "Vou fazer uma música." O cara tirou o violão do banco de trás e começou a cantar. Não contente, ele me deu um chocalho para acompanhar a música. Ficamos uma hora dentro do carro enquanto ele cantava e eu observando a chuva pela janela do carro querendo morrer. Se você gosta de histórias reais com um toque sombrio, mistério e aquela sensação de isso podia ter acontecido comigo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Aqui, toda madrugada tem uma história nova esperando por você. Relato 7. Eu comecei a conversar com uma moça até que resolvemos nos conhecer. Demoramos um pouco para decidir aonde iríamos. Enquanto dirigia pela cidade, ela me perguntou quanto de dinheiro eu estava disposta a gastar naquele dia. Fiquei sem graça e desconversei. Enfim, optamos por um pub, conversamos, comemos. Na hora de pagar a conta, ela foi ao banheiro e desapareceu por um longo período de tempo. Eu já estava sem graça, pois a garçonete não parava de vir até nossa mesa para saber se já estávamos prontas para pagar. Eu fui obrigada a pagar a conta toda. Claro, assim que paguei, ela voltou do banheiro e se fez de maluca quando viu que eu havia acertado tudo. Nunca mais falei com ela e ainda recebi um texto enorme no chat do site me xingando por ter sumido. Relato 8. Saí com o cara dos meus sonhos. Eu estava mega ansiosa porque já era afim dele faz tempo. Ele me levou para jantar, bebemos um vinho e eu lá nas nuvens. Papo vai, papo vem. Fomos para o apartamento dele e bebemos mais. Ele me ofereceu uns petiscos ótimos, quando de repente sinto uma sensação estranha na boca. Vou pro banheiro sem falar nada. Quando me olho no espelho, meu dente da frente tinha quebrado inteiro. Sério, quebrou na raiz, bem o dente da frente, mas na cara impossível. Fiquei sem reação. Por mim eu tinha saído pela janela, mas estávamos no 17º andar. Então voltei para a sala de boca fechada e murmurando para não abrir a boca. Como se não bastasse, eu estava desesperada porque achava que tinha engolido o diabo do dente. Tentei falar que queria ir embora porque estava mal, mas ele foi muito fofo e disse que sabia do acontecido, que era para eu relaxar e dormir lá porque estava tarde. Bem, amanheceu, eu não vi a hora de ir embora. Quando estávamos saindo do apartamento, ele pegou na minha mão e me deu um embrulhinho e disse: "Guarda isso, acho que você vai precisar." Quando abri, era o dente. KKK. Eu não sabia onde enfiar a cara. Cheguei em casa e só não ri mais porque estava doendo rir com aquele buraco na boca. Relato 9. Uma vez eu conheci uma mulher pelo bate-papo. Foram algumas semanas de conversa até dar certo de nos encontrarmos. Passei na casa dela de carro e fomos dar uma volta para trocar uma ideia. Eu senti que havia algo estranho, mas até aí tudo bem. Encontro às cegas é assim mesmo. Paramos em uma rua pouco movimentada e começamos a nos beijar. Tudo legal, até passar um carro da polícia para averiguar a situação. Como não tinha nada para esconder, fiquei de boa, mas ela me disse bem nervosa que era melhor a gente sair dali. Eu pedi desculpa porque o lugar era meio estranho mesmo e ela disse: "É que o meu marido é policial, então é melhor não arriscar." Quase infartei, deixei ela em casa e nunca mais respondi nenhuma mensagem. Se você tem uma história estranha, arrepiante ou que nunca teve coragem de contar pra ninguém, manda pra gente. Pode ser anônimo. A gente só quer dar voz ao que ficou preso na sua memória. E se ainda estiver acordado, tem mais vídeos te esperando aqui no canal. Um prato cheio. Mas cuidado, algumas histórias continuam com você.
mesmo depois de terminar de ouvir.